Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 5, Hebreus capítulo 5, Hebreus fica bem pertinho do final da Bíblia, antes de Pedro, de Tiago, depois de Tito. No capítulo 5 de Hebreus, no versículo 12 diz assim, Hebreus 5:12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Em Hebreus, o escritor está dizendo que a essa altura os irmãos já deveriam ser mestres, no contexto em que ele estava falando aqui, mas eles ainda necessitavam que se ensinasse para eles os princípios básicos do Evangelho. No capítulo 6 ele começa a descrever quais são os princípios básicos, as doutrinas básicas do Evangelho, né? Os batismos, a ressurreição dos mortos e outras coisas, arrependimento das obras mortas. E ele disse, eu vou ter que voltar a ensinar isso a vocês. Vocês já deveriam ser mestres hoje, não precisavam mais estar passando por isso. No capítulo 6, eu vou ler só para vocês terem um entendimento, versículo 1. Ele diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamentos do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Paulo disse, o escritor disse, estamos lançando isso de novo, falando as mesmas coisas básicas do Evangelho. Isso aqui fica para os recém-nascidos em Cristo. Vocês já deviam ser mestres, mas ainda estão se alimentando de leite? Como é que pode? Em versículo 13 ele fala, qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Amém? Precisamos entender que o tempo de menino tem que passar. Aleluia. O tempo de menino tem que passar. O tempo em que a gente não discerne uma coisa e outra, tem que passar esse tempo. Se não passar, nós teremos sérios problemas. Porque, vocês concordam comigo que há uma herança a ser possuída? Concordam comigo? O Senhor falou que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É pouca coisa? Não é. Então, se nós vamos herdar as coisas de Deus, que coisas são essas, hein, Edna? Imagina, herdeiros de Deus e ainda por cima co-herdeiro com Cristo. Imagina a gente andar aqui na terra manifestando toda a herança de Deus. Imagine. Mas só que em Gálatas, Paulo fala que enquanto o herdeiro é menino, enquanto o herdeiro é criança, ele não pode lançar mão da herança. Enquanto o herdeiro é menino, ele nada difere do servo, ele é igual um servo. Não pode usar da herança. Enquanto ele é criança, ele está debaixo de tutores, até que chega a maioridade, e aí ele vai poder possuir essa herança. Então o tempo de menino precisa passar. O tempo de não entender uma coisa, de não entender outra, precisa passar. Não dá para continuar sendo meninos.
Porque se continuarmos sendo meninos, não vamos desfrutar da herança dos santos na luz. Amém? Alguns anos atrás, já faz alguns anos que eu venho afirmando, quem é idôneo para participar da herança? Quem é maduro para participar da herança? E aqui ele fala, que maduro é todo aquele, versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Mas as pessoas não dizem, Dodô, que não há perfeitos? Que nenhum homem é perfeito? Mas Deus está dizendo que o alimento sólido é para os perfeitos. E agora? Existe ou não existe? É possível ou não é possível, Marcos, alcançar a perfeição? Aqui na terra ainda, é possível ou não é? É. Uma declaração de Jesus deve chamar a nossa atenção. Ele disse, nos evangelhos, nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Amém? Nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Aleluia. Mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. É possível, Dora, alcançar a perfeição ainda na terra. Aleluia. É possível você andar em perfeição. Por que não? Ah, mas nós somos humanos. E daí? Todo mundo erra. E daí? Para que Jesus se manifestou? Não foi para corrigir o erro humano? Não foi, Júlio? Não foi para tornar o ser humano forte em Deus? Aleluia. Então, o mantimento sólido é para todo aquele que, versículo 14, o mantimento sólido ou a comida sólida é para todos os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Estava conversando com Nira ainda ontem e hoje. E hoje, quando estávamos preparando para ver, ela perguntou, o que é que tu vais ministrar hoje, Daías? Eu disse, eu vou ministrar sobre isso. E é justamente fruto da minha conversa com ela. Muitas das minhas ministrações nasceram da minha conversa com Nira. Amém? Muito do que eu tenho falado para vocês surgiu enquanto eu conversava com ela. E é interessante quando ela fala uma expressão, uma frase, ela diz, já sei que você vai pregar sobre isso. E de fato acontece. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não tem limitações para falar com o homem. Não tem. Quando eu falei de Walt Mani no início, ministro chinês, que passou 20 anos preso sem poder ler a Bíblia, e a pergunta que eu faço é, como é que se sobrevive 20 anos sem ler a Bíblia? Como é que se sobrevive, hein, Josimar? Pelo Espírito e pela vida da palavra, porque a palavra de Deus habita em você, que é Cristo através do Espírito Santo. Amém? Jesus habita dentro de você, Ele é a palavra viva, Ele é o verbo vivo. Mas enquanto esse verbo vivo não tiver fazendo a diferença em nossas vidas, me desculpe, seremos meninos. Alguém perguntou para Nira esses dias, Nira, como é que você escuta a palavra, aliás, como é que você escuta o Espírito Santo? Como é que ele fala para você? E as pessoas, Marcos, quando nos perguntam isso, elas querem que a gente diga como é que acontece conosco, para ver se elas, assim, têm uma forma, um modelo. As pessoas perguntam para mim, Deus, como é que você medita na palavra? E eu nunca digo, como é que eu medito? Eu nunca falo, como é que você estuda a palavra? Eu nunca digo. Não é que seja segredo não, sabe, Judete? É porque é melhor que você descubra a sua maneira de meditar na palavra, a sua maneira de estudar, a sua maneira de ouvir a Deus. Porque do contrário, Edna, se eu disser que eu faço assim, e você não conseguir fazer assim como eu, vai se frustrar. Quando Deus, através do Espírito Santo, Ele é muito particular. Ele fala a cada um de nós na linguagem que nós entendemos. Cada um de nós, indistintamente, Ele fala. Ele sabe falar na linguagem que você entende. Amém? Então ela perguntou, como é que Ele fala? E Mira falou para essa pessoa, Ele fala todo o tempo. O problema é que nós nunca estamos em silêncio para ouvir a voz dEle. Isso quer dizer, Gilberto, que entrar no quarto escuro e ficar sozinho lá deitado esperando Ele falar? Não.
Se é uma mulher que está cuidando do serviço da casa, vai ter tempo, Marcos? Se recolher no quarto para passar 1 hora, 2 horas para ouvir a voz do Espírito Santo? Mas é no silêncio, Judete, é você calar-se a si mesmo. E é muito fácil entender que a gente não se cala. É muito fácil. As pessoas têm uma necessidade tremenda de falar, mas elas falam pelos cotovelos. É ou não é assim? Quer ver você incomodar um grupo de pessoas? Quer ver como é fácil? Chegue no meio deles e fique calado. Fique em silêncio por um tempo. O que é que vai acontecer? Começa logo a perguntar: está acontecendo alguma coisa com você? Está tudo bem com você? É ou não é assim? Aquela necessidade de falar, de falar, de falar, de falar. Enquanto falamos, deixamos de ouvir o Espírito Santo. Amém? Porque a atitude de falar faz com que você não tenha tempo para ouvir. Quando eu digo falar, Almir, não é necessariamente pronunciar palavras. É ter gestos, é ter modo de viver, é ter comportamentos que não dão nenhum espaço para o Espírito Santo falar para nós. Amém? E aí, quando acontece uma situação, nós queremos discernir. Será se isso é de Deus? Será se isso não é? Como eu vou saber, Edna? Se ele está falando todo o tempo, eu estou negligenciando a voz dele. Amém? Ele disse que o alimento sólido é para os perfeitos, que em razão, versículo 14, em razão do costume, ou do hábito, ou da prática, tem os sentidos exercitados para discernir, tanto bem quanto mal. Quer dizer, Almir, a pessoa pratica tanto, exercita-se tanto, que os seus sentidos estão desenvolvidos. Então ele discerne rapidamente o que é e o que não é. Vocês lembram quando Deus mandou Jonas pregar lá para a cidade de Nínive? Quem lembra quantos habitantes tinha na cidade de Nínive? Quantos habitantes tinha lá, lembram? 120 mil pessoas. E o Senhor falou: Jonas, prega para os ninivitas, diga que eles se arrependam. Jonas não quis, não foi? Acabou sendo lançado no mar, no ventre do grande peixe, e vocês conhecem essa história. E quando é depois, Jonas está lá, sobe para o monte e diz: eu vou ficar aqui só esperando Deus acabar com os ninivitas. E Deus não acaba, né? E no finalzinho, para encurtar a história, ele diz: ô Jonas, eu não teria compaixão de 120 mil almas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Não teria eu compaixão? Quer dizer, Júlio, os ninivitas não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda. E o grande problema, Mônica, é que os cristãos hoje não estão sabendo discernir entre a mão direita e a esquerda. Eles não sabem o que é Deus falando e quando não é Deus falando. Eles não sabem. Eles têm que tomar decisões na vida, mas não sabem como tomar, porque não discernem. Não sabe, Marcos. Como é que eu vou discernir tomar uma decisão certa se eu não sei se é de Deus ou se não é? Mas somos tão práticos, tão imediatistas, que queremos que Deus dê uma resposta na hora. Eu pergunto, é assim? Na maioria das vezes, Antônia, Deus está mostrando a resposta, passo a passo, dia a dia, e a gente não está considerando essa resposta. Amém? Queremos uma resposta imediata. Estou com um problema, Senhor, qual é a solução? Se ficarmos silêncio, Luciano, ele vai dizer: eu já venho mostrando faz 1 ano a solução e você não escutou até hoje. Amém? E como é então que a gente escuta a voz do Espírito Santo? Como é que a gente discerne as coisas? Porque ninguém, Almir, será maduro na fé se não souber discernir. Não é verdade? Se não sabe discernir entre uma coisa e outra, se é de Deus, se não é, como é que ele vai crescer? Que segurança ele vai ter? Que convicção ele vai ter na palavra? Que base, se não discerne nada? Amém? Será sempre um menino. E o Senhor disse: você pode ser perfeito. Aleluia. E se você for perfeito, você será semelhante a mim. Volta a dizer: nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas todo discípulo que for perfeito será como seu mestre. É possível alcançar a perfeição. É só fazer um pouco de silêncio. Não é, Fábio? Descansar. Esse é que é o grande problema, Fábio. Descansar.
Lembra, Valdênia, que faz uns 21 dias, mais ou menos, um mês que eu falei para ti aqui, Valdênia, você perdeu o direito de se preocupar. Você não tem mais direito de se preocupar. No Evangelho nós não temos direito de se preocupar. O nosso direito, o único direito é descansar. Não temos direito de se preocupar, porque o Senhor vai dizer, por que é que você está se preocupando? O seu cuidado é meu cuidado, não se preocupe. Preocupação é pecado. Ansiedade é pecado. Descansa em mim e eu faço para você. Porque desde o princípio foi assim. Eu sempre cuidei dos homens. Por que agora você quer cuidar da sua própria vida? Você não tem mais direito de ficar preocupado. Mas, Senhor, eu estou com medo. Você não tem mais direito de ter medo. Porque eu coloquei dentro de você o espírito de ousadia, de moderação e de poder. Meu espírito. Você não tem direito de ter medo. Amém? E aí, muitas coisas acontecem. E nós queremos, Almir, rapidamente entender a palavra. Queremos rapidamente entender os tempos. Mas, Almir, a gente tem que entender o tempo da profecia, temos que entender o tempo da palavra, temos que entender, Almir, o movimento de Deus, o mover de Deus, o mover do Espírito. Gente, eu tenho que entender tudo isso? Tenho. Mas fique tranquilo, isso não acontece do dia para a noite não, tá bom? Deus não está exigindo não. Ele vai nos ensinando, passo a passo. As pessoas estão pensando, Dodô, que o mover do Espírito é quando a gente está ministrando aqui o louvor e aquela coisa boa acontece. E a gente, eita, o Espírito Santo está se movendo entre nós. O mover do Espírito, Luciana, é a promoção de vida. Amém? O mover do Espírito promove vida. Não é esse momento do louvor, não. Isso aqui é apenas um aspecto do mover dele. O mover dele na nossa vida promove vida diariamente. Promove salvação, libertação, entendimento das coisas. Amém? E na maioria das vezes nós não estamos aprendendo a nos mover com o Espírito. Aleluia. Vou contar para vocês 2 fatos que aconteceram comigo essa semana. E a pergunta, antes que eu fale os fatos que aconteceram, vocês me respondem algumas perguntas. Me respondam, por favor, tá bom? Primeira pergunta, Deus se esquece de alguma coisa? Que Ele tenha dito ou que Ele tenha ouvido? Vocês têm certeza? Como 2 e 2 são 5? Vocês têm certeza, né? Tá certo. Absoluta, Ele não se esquece. Vocês têm certeza que nada passa desapercebido diante de Deus? Vocês têm certeza que o tempo para Deus não existe? Ele disse, antes que o mundo existisse, eu sou Deus. Antes de mim não houve, depois de mim não haverá. Não é, Dora? Para Deus não existe tempo. Não existe. Existe para nós, para Ele não. Eu pergunto, alguém ou algo pegaria Deus de surpresa? Mas os acidentes acontecem. E acidentes já estão dizendo, já está falando. Acidente é imprevisível. É ou não é? A gente concorda com isso ou não concorda, amigo, no dia a dia? Eita, fulano sofreu um acidente em casa. Mas é assim mesmo, acidente é uma coisa imprevisível. Elas acontecem. Acontece algum acidente diante de Deus, amigo? Por quê? Ele está atento, ele sabe de todas as coisas. Mas o problema, Lisandro, é que nós aprendemos tanto a cuidar das nossas próprias vidas, a ter tanto cuidado com ela, que já não entendemos que quem cuida de nós é Deus. Aí nos cercamos de cuidados. De repente alguém mina esses cuidados e a gente cai. Mas Senhor, o que foi que aconteceu? Bom, você não pode acrescentar 50 centímetros à sua estatura e quer cuidar da sua vida? Não é? Olhe para os lírios dos campos. Nem Salomão, na sua grande majestade, se vestiu como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce e amanhã é jogada no forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pequena fé. Vocês querem saber os 2 casos que aconteceu comigo essa semana, né? Primeiro deles, vocês conhecem a Avenida Floriano Peixoto, não conhece? Particularmente ali no centro, muito movimentada. Cada via tem espaço para 3 carros. E eu estava na moto no meio, na via do meio. E estava com velocidade. E os carros de um lado, o carro do outro, e eu no meio, velocidade modo 1. Quando eu cheguei um pouco mais abaixo ali, antes
do Rede Compras 3, que peguei à direita, percebi que ela se desequilibrou. Sabe o que estava acontecendo? O pneu estava furado. E vocês sabem, quando o pneu fura, você perde o equilíbrio, né? Na moto é assim, né, Dodô? E por que ele não furou na Floriano Peixoto? Quando eu estava no meio dos carros, hein, Marcos? Ele não furou. E eu parei e disse, Senhor, muito obrigado, isso aqui é um cuidado. Amém? Isso aqui é um cuidado. Eu ia buscar nele no trabalho, no mesmo dia, Marcos, no mesmo dia. E eu sabia que pela previsão que eu fiz, havia pelo menos 10 ou 15 quilômetros para eu rodar com gasolina. Na minha previsão ainda tinha. Mas antes de pegar a mira, eu resolvi ir ao posto abastecer. E quando fiz a curva, a 100 metros do posto, a moto parou sem gasolina. Você quer saber das coisas, né? Não tive nem dificuldade, mas só 100 metrozinhos cheguei no posto. Isso é que é cuidado. Por que ela não parou? Por que ela não faltou gasolina na Pedro II? Quando eu estava no meio do trânsito grande. Hein, Fábio? Saia do meio do trânsito sem gasolina? Não, para aí para eu sair do lugar. Não existe isso, né? Mas Deus, Gilberto, é Deus. E Ele cuida de nós. Uma coisa tão simples dessa, eu reconheço a grandiosidade dele para comigo. Amém? E tem sido assim porque nós aprendemos a discernir o bem, a discernir o mal, a entender o tempo, a entender o mover de Deus. E hoje eu quero falar basicamente sobre isso. Você tem que aprender com o Senhor as oportunidades que Ele está lhe oferecendo. Deus tem nos dado oportunidade todo o tempo. E nós não seremos maduros na fé, perfeitos, se não soubermos aprender, aproveitar as oportunidades. Há um texto em Efésios que eu vou citar de memória, onde Paulo diz, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Então é necessário, Júlio, que a gente aprenda a reconhecer as oportunidades que Deus está colocando diante de nós. E socorro, essas oportunidades existem todos os dias. Nós é que não estamos percebendo que Ele está dando de bandeja para nós. Essa semana alguém disse para mim, Gedeias, eu posso ser... Eu sou um homem, eu sou um ser humano, mas eu não sou burro. Eu não sou tolo, eu entendo as oportunidades que Deus me dá. E quando Ele coloca dentro de mim uma oportunidade, eu pego de cara. Amém? Eu aproveito a oportunidade. Ele diz que quando Deus me dá uma oportunidade, eu aproveito, eu sei que foi um grande investimento que eu fiz. E eu sei que Deus tem dado a oportunidade a cada um de nós, diariamente. Nós é que não estamos entendendo essas oportunidades. Por que, Edna? Porque não estamos nos exercitando. Queremos uma grande oportunidade diante de nós, porque sabemos que se ela aparecer e a gente aproveitar, vai ser um sucesso, concorda? Mas o que dizer daquelas pequenas oportunidades que estão acontecendo diariamente, hein, Judete? Diariamente. E estamos deixando passar diante dos nossos olhos. Não é assim? Estamos deixando passar e de repente queremos ser maduros para administrar algo que Deus está dando para nós. Como, Fábio? Não aprendemos nem o básico. Então é preciso que nós entendamos isso, que quando Deus está falando, Deus está se movendo dentro de nós, está nos inclinando para uma coisa, que é um conselho, siga, faça, você não terá prejuízos. Amém? Você não terá prejuízos. Vamos para 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8. Estou falando de oportunidades. Aleluia. Vocês lembram quando Magnólia estava aqui orando ao Senhor, ela disse, Senhor, nos perdoe. Dizemos que amamos a você e não fazemos a sua vontade. Não foi isso, Marcos? Dizemos que amamos a você,
Mas você nos orienta e nós desobedecemos. Senhor, obedecer a Ti é deixar que a Tua palavra se cumpra em nossa vida. Vocês ouviram? Eu ouvi. Amém? Se vocês lerem esse texto de 2 Coríntios capítulo 8 todinho, entrando para o capítulo 9, vocês vão dizer para mim, Gedaías, você já sabe que isso aí fala sobre contribuições. Beleza? Gedaías, você sabe que esse texto, capítulo 8 e 9, 2 Coríntios, fala sobre contribuir financeiramente, né? Eu posso pregar esses 2 capítulos e nem sequer citar a palavra dinheiro para você. É oferta. Amém? Precisamos desmistificar isso, sabe, Marcos? Tirar essa ideia de que contribuição e dar é só dinheiro. E que sempre que você dá e você tem que fazer isso, você está em desvantagem. Muda essa ideia. Entenda como uma oportunidade. Amém? Entenda o dar, o se doar como uma oportunidade. Alguém saberia citar de memória, ou saberia dizer o que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 35? Alguém lembraria o que está escrito lá, Atos capítulo 20, versículo 35? Dou uma chance, pode abrir lá e observar o que diz. Quem achou pode ler. Atos 20, 35. Amém? Lembrando que o Senhor Jesus disse, mais feliz é o que dar do que o que recebe. Então, Mônica, dar não é pequena coisa não, é muita coisa. E por favor, tire essa ideia de dinheiro da sua frente, tá? Dinheiro é só uma parte da doação que a gente pode fazer. Aleluia. Muitas vezes, Wanda, a oportunidade surge diante de nós e nós não temos um centavo no bolso. E aproveitamos a oportunidade e somos felizes, porque damos, nos doamos. Amém? E Paulo disse, lembrem, irmãos, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Voltando para 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Ou seja, Cristina, Deus deu uma graça às igrejas da Macedônia. E que graça foi essa? Vamos descobrir agora. Como em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Está vendo, Cristina? E como a sua profunda pobreza, eles eram pobres, sem recursos, abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Se doaram voluntariamente. Traduzindo, Dora, aproveitaram a oportunidade voluntariamente. Vamos em frente. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram. Primeiramente a quem? Ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Está vendo, Martina? Eles se deram primeiramente a Deus e depois a nós. Eles entenderam que só Deus, Mônica, é quem abre as oportunidades para nós. Amém? E ele disse mais, versículo 6. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Qual a graça, Cristina? De dar, de se doar, de aproveitar as oportunidades. E Marcos, eles eram pobres. Vamos lá. Portanto, assim como em tudo abundeis, vamos lá, olha o que ele diz. Portanto, assim como tudo abundeis em fé, em
palavra, em conhecimento, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, abundeis também nesta graça. Que foi o que ele estava dizendo, Marcos? Olha, vocês são abundantes na fé, vocês têm fé demais, têm palavra demais, têm conhecimento demais, são diligentes, são cheios de amor, mas abundeis, que vocês sejam abundantes nessa graça. Que graça, Judete? De dar. Dora, de aproveitar as oportunidades, que quando você dá, você não está perdendo não. Pelo contrário, você está investindo e vai ter um retorno da parte de Deus que você nem imagina. Vamos parar com essa ideia, Gilvete, de dinheiro na nossa frente. Dinheiro é uma parte. Temos muito mais a dar do que dinheiro. Um pouco mais para frente ele diz, versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não só foi praticar, mas também querer. Ou seja, Fábio, eles queriam fazer isso, mas também praticavam. Só querer, Wanda, não resolve. Tem que praticar. E pela prática você chega à perfeição, não chega? Chega a amadurecer e discerne uma coisa e discerne outra. Vamos um pouco mais para frente. Versículo 11, 8:11. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Josmar, assim como houve prontidão de vontade, haja prontidão de prática. Só querer fazer, Marcos, não resolve. E um dos termômetros que mostram o nosso apenas querer e o nosso não praticar, Luciana, é quando a gente faz promessas. Nas promessas a gente indica o nosso querer, não indica? Mas, implicitamente, dentro dessas promessas deve estar o quê? A prática, o realizar. Porque ele disse, olha, vocês têm vontade de querer, mas tem que ter vontade de praticar. Amém? Versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, seja segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Quem lembra mais ou menos 2 meses que eu ministrei aqui, numa quinta-feira, eu disse que todos nós sempre temos o que dar. Amém? Não foi assim, Valdênio? Numa quinta-feira, você sempre tem o que dar. E tira a ideia de dinheiro da sua cabeça. Não é só o dinheiro que a gente dá, não. A gente dá coisas muito superiores a dinheiro. Aleluia. Versículo 13. Mas digo isto para que os outros tenham alívio. E vocês... Mas não digo isto para que vocês tenham... Os outros tenham alívio e vocês opressão. Aquela história. Eu estou dando. Eles estão ficando supridos, mas eu estou perdendo as coisas. E aí usamos, Judete, aquela expressão. De onde se tira e não se põe, se seca. Se eu sempre estou dando, vou acabar o que eu tenho. Não foi isso que ele disse. Não digo isto para que os outros tenham alívio e vocês opressão. Calma, não é, Matina? O fato de você estar dando, se doando, não vai dizer que vai acabar o que você tem, não. Pelo contrário. Vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar. Versículo 14. Mas, para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supre a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Ele está dizendo, Gilvete, hoje vocês têm abundância e ajudam a eles que têm falta. Amanhã eles vão ter abundância e vão suprir a falta de vocês. E aí, Sheila, há igualdade. Ninguém é superior a ninguém. O que está acontecendo, Sheila, é que nós não estamos entendendo as oportunidades que estão surgindo diante de nós. Está na cara, Sheila, está na cara e a gente não entende. Senhor, devo fazer isso? Meu filho, você está atrasado faz uma semana. Senhor, isso aqui é para eu fazer alguma coisa? Faz 1 ano que você devia ter feito isso. Mas pai, mas eu não tenho. Você sempre tem.
Amém? Mas eu não posso fazer nada, você pode. E não entendemos isso, Almir. E de repente queremos que os recursos cheguem nas nossas mãos para fazer alguma coisa. Eu vou dizer a vocês, pare com essa ideia de dinheiro. O dar que Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, é se doar, Deda, é dar a sua vida. Amém? Às vezes você não tem um centavo no bolso, mas tem o apoio moral, tem a sua presença ao lado da pessoa. Amém? Jussi, foi ou não foi uma grande oportunidade aquele dia que nós chegamos lá na casa de Jussiene e ela precisava de um suave encosto para dormir um pouco melhor? Até aquele dia, chegou aquele suave encosto? Tinha chegado até aquele dia? Não. Mas quantas pessoas foram lá? Várias. Mas chegou alguém e aproveitou a oportunidade e trouxe o suave encosto para ela, não foi? Por favor, Marcos, preste atenção nas oportunidades. O Senhor está dando. Eu fui trabalhar em um determinado local e havia pessoas que eram um pouco pobres, elas não tinham como ligar a água para pagar uma taxa mensal. E elas iam até o meu reservatório com baldes de água para pegar na torneira lá. E eu vi que havia dificuldades para eles chegarem até lá, porque eram baldes pequenos, baldes grandes, furados. E eu observei aquilo lá, né? E essa pessoa ia lá todo dia pegar água. Cheguei aqui no centro da cidade e comprei 2 baldes, daqueles de manteiga de 20, sabe, de 20 litros. Levei para ele, foi uma alegria maior do mundo. A partir dali ele ia com os 2 baldes, bem tranquilo, bem apoiado, e levava água para casa. Passou-se o tempo e chegou um rapaz que já havia estado naquele reservatório antes de mim, alguns anos atrás, e viu esse rapaz indo até o local pegar com esses baldes. Eita, rapaz, agora sim você tem um que pegar água, né? Muito bom, gostei. E eu pensei comigo, gostei? Você trabalhou há tanto tempo aqui e não viu a oportunidade dentro de você? Não viu que esse homem precisava de baldes? Não viu, Marcos? E agora diz gostei. Gostei o quê? Então, Lisandra, as oportunidades estão diante de nós e nós não estamos enxergando. Mas é fácil, Almir. Se Marcos faz, eu já não faço. Se surgiu uma oportunidade de fazer algo para Josimar e Marcos está fazendo, por que eu vou me meter? Mas aí Marcos não pode fazer. E aí Josimar fica em falta. Exatamente. Jeová de Salé, ele quer dizer o Deus que nos surpreende e o Deus que nos dá presentes inesperados. Enquanto nós não entendemos isso, Marcos, que as oportunidades estão surgindo, e elas surgem todos os dias de todas as formas, pequenas, grandes, médias, Mônicas. Se você estiver atenta, você vai aproveitar e vai ser bem sucedido na terra. Amém? Você acha que uma pessoa que tem muitos bens nessa vida e não é feliz, ela é bem sucedida? Não é, né? Júlio conhece, Luciana conhece, que quase de frente ao apartamento deles tem um prédio enorme, que passou um tempão parado, não foi? Sem alugar, sem vender, sem nada. O proprietário daquele prédio, um homem riquíssimo, mas estava com um problema de saúde, né, Júlio? E as posses dele não resolviam alguma coisa, Melry? Ficou no carro da mãe de Nina. Ela está perguntando, foi que eu coloquei o refrigerante que ele trouxe para o departamento infantil. Deixei no piso do carro da mãe de Nina. Voltou para casa, para nossa casa, o refrigerante. Então aquele homem, não é, Júlio? Doente, e todas as posses deles resolveram o problema dele? Resolveu não, gente. Eu quero dizer que não é para ser feliz tem que ser pobre, não. Para ser feliz tem que ter Jesus. Amém? Tem que ter Jesus. Aí tem a felicidade. E as pessoas não estão entendendo isso, que é o doar-se, é o dar, é o servir aos outros que vai fazer você feliz. Amém? Porque, Edna, você vai servindo, vai se doando, vai se dando, vai aproveitando as oportunidades e sem se incomodar com retribuição, tá?
Se incomode não. Não pensa em receber de volta não. Vá fazendo. De repente, quando você precisa, alguém bate na sua porta. Você precisa fazer algo, chega um presente na sua mão. Amém? E digo para vocês que Deus está preparando algumas respostas para essa igreja. Há algumas perguntas feitas e algumas respostas que Ele vai trazer. Esperem, vocês vão ver. Algumas respostas que vocês precisarão ver da parte dele para saber que Ele é Deus. Amém? E infelizmente algumas respostas virão e as pessoas vão, deita, Gedeão. Eu vou, deita, não, você perdeu a oportunidade. Gedeão, que coisa maravilhosa, vou dizer, coisa maravilhosa não, você perdeu a oportunidade. Mas Deus trouxe, mas você perdeu a oportunidade. Traduzindo, era para você fazer e você não fez. Amém? E Deus não vai ficar esperando, não, Marcos. Ele vai levantar outro e vai fazer. Aquele que tiver disposto dentro, é que Ele vai usar para aproveitar a oportunidade. Amém? Tem algumas pessoas esperando por você. Está errado. Você que tem que esperar por elas. Tem algumas pessoas que estão esperando que você faça alguma coisa. Está errado. Você que devia estar fazendo por elas. Não deixa ela esperando não. Seja diligente. Aproveite a oportunidade. Amém? Não deixa ela esperando você não. Espere por ela. Aí você vai ver o quanto sua vida vai ser feliz. O quanto você vai ser feliz nessa vida, Gilberto. E o que você fizer, dará certo. Amém? E Janaína, quando você menos esperar, chega a resposta. Chega o resultado do que você está fazendo. E alcançando, chegando até você. Aleluia, e Deus cumprindo o seu bom propósito na sua vida. E você sendo uma pessoa feliz. Amém? Na verdade, Líria e eu já passamos chegamos a quase 50 oportunidades que Deus nos concedeu de servir as pessoas no que diz respeito a casamento, ornamentação, decoração de igrejas de casamento. Já contamos quase 50 vezes que isso aconteceu. Até fora de Campina Grande nós já fomos ornamentar casamentos. Vários desses nós fizemos. O último socorro sabe qual foi, né? Nós ornamentamos, mas estávamos lá servindo. Lembra, né, Lúcia, do que eu estou falando, né? Digo para vocês que na maioria deles, na maioria mesmo deles, não tínhamos um centavo. Não tínhamos dinheiro algum, Luciana, para servir aquelas pessoas. Muitas vezes, Líria e eu ficávamos sem almoçar o dia todo, porque não tínhamos dinheiro para ir fazer um lanche ou almoçar. E as pessoas, Dora, que estavam casando também não tinham dinheiro para levar um almoço para nós. Mas eu não troco aqueles momentos por outros momentos. Amém? Porque servimos em amor, Wanda, e não esperamos os recursos. Vai sem recurso mesmo, meu amigo. E Deus abençoa. Amém? Josmar, é assim, as pessoas ficam esperando os meios, sabe? Os recursos. Esperando o recurso passar, os meios passarem, e a oportunidade vai passando também por eles. Não é, Gidete? A oportunidade também vai passando. Mas, Senhor, se eu pudesse ter feito, eu teria feito. Você podia fazer. Você não fez porque não quis. Mas, Senhor, eu precisava de recursos. Era só me pedir o recurso que eu lhe daria. Amém? É ou não é assim, Emanuel? É assim, gente. Por isso que o mundo está sofrendo, Emanuel. Porque nós estamos esperando ter nas mãos para fazer alguma coisa. Estamos só pensando em dinheiro. Pelo amor de Deus. Dinheiro não é a solução do mundo, não. A solução do mundo é Jesus Cristo. E Ele está dentro de nós. E quando surgiu a oportunidade, vamos pegar essa oportunidade com unhas e dentes, Mônica. Vamos fazer acontecer. Se você não tem coragem de fazer para você, faça para o outro. Não é assim, Lisana? Eu não tenho coragem de fazer para mim, tudo bem, eu faço para o outro. Não tenho coragem de trabalhar para mim, mas trabalho para o outro. E aí vai mudando, Gilberto. Você vai amadurecendo, vai se tornando sólido, estruturado em Deus. E aí, meu amigo, isso é que é felicidade. Amém? Isso é que é felicidade. E não estamos entendendo. Porque eu sei, Fábio, que Deus não está cego, Deus não é surdo, e Ele não perdeu o seu poder. Ele sabe de todas as coisas.
Quando você se alia a Ele, né, Luciano? Toma Ele como amigo, se alia a Ele, você está guardado, está seguro. Amém? Nada nem ninguém vai chegar até você, porque o seu Deus cuida da sua vida. Porque você não ama a sua vida mais do que a Ele. Você não ama mais o que você tem mais do que a Deus. E aí, Ele cuida da sua vida todos os dias, cumprindo o que Ele disse. Mais feliz é o que dá do que o que recebe. E volto a dizer, você sempre tem o que dar. Sempre tem. Não pense só em dinheiro não pense em recursos não. Faça, se disponha diante de Deus. Porque quando você precisar, Mônica, alguém vai fazer a mesma coisa. Amém? Não vou dizer o que é, tá? Não vou citar o que é. Mas tem uma pessoa pensando em mim e em Nira. Já faz 2 meses. Gedeis, eu estou pensando em ti faz 2 meses. O desejo do meu coração é esse. E eu disse para Deus, Deus, me dê a honra de ser eu usado para fazer isso. 2 meses que alguém pensa em nós. 2 meses. Senhor, eu quero ter a oportunidade. Não passe para outro, não. Eu quero aproveitar a oportunidade de fazer isso por eles. Isso faz um bem tão grande, Emanuel. A saúde não faz? E eu disse para ele, meu amigo, muito obrigado. Saber que você está pensando em mim já faz 2 meses, isso é muito bom. Eu estou aqui, não estou pensando em nada, estou levando a minha vida comum, e você está pensando em mim há 2 meses, quase sem dormir, um desejo ardente no coração, Mônica. Isso é Deus purinho, Mônica. Isso é Deus purinho. Amém? É Deus purinho. É o que, Almin? Pode dizer, Almin. Levanta. Então, por favor, Judete, que sejam as nossas mãos as primeiras a aproveitar as oportunidades que Deus está passando diante de nós. Amém? E Ele vai dizer, eu tive fome, mas não me deste comer. Tive sede, mas não me deste beber. Estava preso, mas não me visitaste. Mas, Senhor, quando foi isso? Nunca te vimos assim. Ele disse, quando deixaste de fazer a estes pequeninos, deixaste de fazer a mim. Amém? Então é preciso ter esse cuidado. E eu pedi a Luciana que fosse até o escritório e pegasse essa Bíblia. Essa Bíblia, a Santa Bíblia da edição missioneira, ela é em espanhol. Tá? E essa Bíblia eu ganhei de presente lá em Fortaleza, de um casal de amigos nossos, Marcos e Tânia. E eles tinham uma filha, nome Társila, e haviam tido recentemente um filho, e o nome dele era Vitor. E eu estava em Fortaleza, isso aqui foi, ele me deu de presente essa Bíblia no dia 14 de maio de 2000. E ele disse, Deus, eu estava ministrando sobre Jeová Tsaliar, o Deus que surpreende, o Deus que dá presente inesperado. E ele colocou o sobrenome do filho dele, de Saliar. O nome do filho dele é Vitor Saliar. E ele me deu de presente essa Bíblia. E eu pedi a Luciana que pegasse, porque... Abre, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu estou já terminando, tá bom? Estou só aproveitando a oportunidade, o tempo. Diante de vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu quero que você leia na sua versão em português, tá bom? Luciana, leia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Desejo que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. A tua versão diz o que, Fábio?
que reavives, né, o dom de Deus que há em ti pela posição das minhas mãos. Foi Paulo impondo as mãos sobre Timóteo. Sua versão diz o quê, Cristina? A mesma. Então, na maioria de vocês ele está dizendo assim, em português ele está dizendo, por essa razão, Timóteo, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Na versão em espanhol, preto, ele diz assim, capítulo versículo 6. Eu vou ler em português, tá? Não vou ler em espanhol para vocês não, tá? Por isso te aconselho que avives o fogo do dom de Deus que está em ti. Percebeu, Mônica? Por isso te aconselho que avives o fogo do dom de Deus que há em ti. Judeta, aqui ele acrescenta a palavra fogo, nessa versão em espanhol. Desejo que reavives o fogo do dom de Deus que há em ti. Se o dom já é grande coisa, Gilvete, e o fogo do dom, hein? Reatives o fogo do dom. E eu quero dizer para vocês que alguns aqui nessa igreja hoje precisam reavivar o fogo do dom de Deus que há dentro de si. Para que seja feliz, Mônica. Para que tenha resposta. Para que seja próspero. Para que vença em todas as coisas. Que seja como bambu, que se enverga, mas não quebra. Não é? Que seja cara de bigorna. Cara de pau não dá. Pau é fraco. Tem que ser cara de bigorna, que aguenta pancada. Que tem as costas largas para aguentar, né, Edna? Mas vai ter que reavivar o fogo do dom de Deus que há dentro de você. Amém? E eu quero puxar esse fogo e esse dom para o dom de dar, de contribuir, da liberalidade, do dom de se doar. Porque, Edna, foi o que Jesus fez, ele se doou. Não foi, Júlio? Ele se deu, meu amigo. Então, Valdena, que reavive dentro de ti o fogo do dom de Deus que recebeste. Aleluia. Tem sido necessário que isso aconteça no nosso meio, para que a igreja comece a caminhar. Amém, Emanuel? Porque se o fogo do dom não queimar dentro de si, você vai ficar parado. E vai ser levado pelo rolo compressor do mundo. E vai viver como o mundo vive. E vai dar satisfação a todo mundo e vai dizer, é normal, é da vida. Mas não é não, Mônica. Que o fogo queime dentro de você o dom de Deus. Que ele acenda, que ele aqueça, que borbulhe, que é fervente. Eita, é fervente. Deixa pra lá. Pronto. Que aqueça até a ponto de borbulhar dentro de você o dom de Deus. Podemos ficar em pé, por favor? Porque eu quero dizer para alguns que estão aqui, que estão morrendo, estão perdendo a graça, estão perdendo o humor, estão sem graça, porque o fogo está se apagando, o fogo do dom está se apagando. Já não está mais entendendo, Doro, o que deve ser feito. Deus já disse 100 vezes o que deve se fazer, ele ainda não entendeu. Não está sabendo, Lisandra, qual é a vontade de Deus. Está faltando discernimento, Tivete, para saber o que fazer. E aí, a Mônica, a vida está minguando. Eu olho para essa pessoa, já não vejo graça, já não vejo alegria, porque está minguando. E não deve ser assim não, Socorro, deve ser uma crescente, cada vez mais crescente, cada vez mais borbulhante, cada vez mais aquecido dentro de você o dom de Deus. Amém? Para que você de fato seja feliz nessa terra, porque eu estou vendo pessoas minguando, Luciana, perdendo a graça, estão ficando feias, porque o dom está se apagando, já não há mais graça ao mim, as mãos estão sendo retidas, estão se recuando, e o Senhor disse, abra a mão, estenda a mão e eu a encherei. Que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda, não tenha medo, faça, ouse, tenha coragem. Mas eu não vou ser aprovado, vou me reprovar, que lhe reprove. Mas se você estiver aprovado diante de Deus. Do contrário, Júlio, é morte. É morte. Vai morrendo as mínguas, como aquelas doenças que não matam de um dia para o outro, mas vai matando aos poucos. Sem dor, Lisandra.
mas vai matando. E de repente, Jussi, a pessoa morreu por falência múltipla dos órgãos. Os órgãos pararam. Não é, Mônica? Que reativa o dom de Deus que há dentro de você. Corra, seja apressado, cumpra a vontade de Deus, se você não quiser morrer, espiritualmente e fisicamente. Porque isso está acontecendo, Ivete. Não estamos discernindo um palmo à frente dos nossos olhos, do nosso nariz. Não estamos enxergando. Há pessoas que estão morrendo, Cristina, na nossa frente, e a gente não está sentindo nada. A gente está com a mente cauterizada, já perdeu o fogo do amor de Deus que está dentro de nós. E não pode, Júlio. Isso é morte. Amém? Quer um conselho? Não se case com a pessoa que você está escolhendo. Deixe Deus escolher. Porque é para a vida toda. Se você procurar uma esposa, você não vai achar um esposo, você vai achar um problema. Pare e descanse e deixe Deus trazer para você a esposa que você deseja. Se você procurar, é você que vai procurar. E se você achar, é você que vai achar. Não procure problemas. Procure a Deus. Descanse nele. E Ele vai trazer uma esposa nas suas mãos. E você vai cumprir na sua vida aquilo que Salomão disse. Achei uma mulher, achei uma coisa boa e alcancei a benevolência do Senhor. Não procure. Aqui não se trata de caça e de caçador, não. Aqui se trata de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aí sim, Ele vai trazer nas suas mãos uma esposa conforme o seu coração e você será bem-aventurado. Amém? Não procure problemas para a sua vida. Procure ao Senhor e Ele vai resolver a sua vida em todo o tempo. Mas reavive o fogo do dom de Deus que há dentro de você, para que você não morra à míngua. Para que você não fique pálido, se empalideça e fique desfigurado na sua face. Não é, Dodô? Para que você não perca o rumo da sua vida. E depois não adianta, Mônica, chegar diante dele e dizer: Senhor, eu não fiz porque eu não pude. Você não fez porque você foi tolo. Você não enxergou as oportunidades que eu coloquei diante de você. Você apagou o meu fogo. E o Senhor fala, Janaína, Ele diz assim: não entristeça o Espírito Santo que está dentro de você. Não entristeça. Amém? Não apague o Espírito. Não extinga o Espírito. Está lá em Tessalonicenses. Ele disse, entre as várias orientações que Paulo disse, ele disse: não extinga o Espírito que está dentro de você. Não apague. Se você apagar, você morre. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Infelizmente, não posso chamar nenhum de vocês para que venha aqui orar. Por isso, porque infelizmente, nenhum de vocês chegou a esse ponto de efervescer com o dom de Deus dentro de si. Não estou diminuindo ninguém. Eu estou dizendo que a oportunidade está passando diante de você, dia após dia. E que se não levantar diante do Senhor, na ousadia, na coragem, deixando todo mundo de queixo caído, quando Deus responder às suas perguntas e trazer o seu suprimento, o seu desejo, o seu sonho, se você não ousar, você vai passar junto com os seus sonhos. E depois de 10, não adianta se lamentar não, já foi. Lembre-se que você é apenas uma vela acesa. E um detalhe, alguém acendeu. Porque nem poder acender sozinho você pode. E o simplesmente tiver, apaga essa vela. E só não apaga, Mônica, se Deus estiver sustentando. A glória do homem, a vida do homem é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Mas a glória de Deus, ela é eterna. Amém? Eu lamento. Mas há pessoas que eu não vou ficar entre Deus e elas. Não vou. Porque agora a questão é entre ela e Deus. E se eu ficar no meio, sobra para mim. Eu não vou essa. Porque as oportunidades Deus está dando, dia após dia. Faça o que eu estou dizendo. Siga a minha orientação. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair da frente. Um amigo meu dizia assim: entre o rochedo e o mar, na briga entre o rochedo e o mar, sobra por marisco. E eu não quero me meter não, Luciana. Já saí do meio. Agora é você e Deus. Amém? Se vire com Ele. Eu já saí do meio. Já investi o que tem que investir. Já crio o que eu tenho que crer.
já amei o que eu tinha que amar. Agora não é comigo mais não. Já saí da frente. Amém, Valdênia? Porque os oráculos de Deus, a palavra de Deus, ela não depende de condição nem de tempo. Ela foi dada para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, por favor.